Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa primeira aula cara a cara de de química analítica quantitativa. E eu não tive a oportunidade de dar aula para vocês no passado, então vou me apresentar. Eu sou o André Garcia, como tem vários Andrés aí na escola, me chamam só de Garcia. Tá? Eu ia passar aqui meus horários de plantão, mas isso pode deixar o vídeo meio datado, então vocês podem ver no Moodle, vocês podem conferir no Moodle ali os meus horários de plantão, de atendimento ao aluno, mas vocês também podem entrar em contato comigo por e-mail a qualquer momento, tá joia? E nós vamos trabalhar juntos, eu, vocês e o Bob, a disciplina de Química Analítica Quantitativa. Né? Então nós já deixamos alguns materiais para vocês relembrarem, estudarem um pouquinho estequiometria, porque estequiometria é fundamental para o estudo. O que é a química analítica? A química analítica é um dos grandes braços da química, né? Junto com química inorgânica, química orgânica e fisicoquímica, nós temos ali a química analítica. Na química analítica, a gente estuda os métodos e as teorias por trás das análises químicas, né? E nós temos dois grandes tipos de análises químicas dentro da química analítica. Nós temos as análises qualitativas, nas quais nós identificamos os elementos, os compostos, as substâncias, os íons presentes numa amostra, enquanto que numa análise quantitativa, a gente quantifica essas substâncias, a gente diz quanto que tem de determinada molécula, íon, numa amostra, tá certo? Normalmente, uma análise qualitativa, ela precede uma análise quantitativa. Antes da gente querer dizer o quanto tem de determinada substância numa amostra, é importante a gente saber o que tem nessa amostra, tá certo? Então, é muito importante na química analítica quantitativa a gente saber como reportar os resultados de uma análise. E é nisso que a gente vai focar nesse comecinho de curso. Bom, em química analítica quantitativa, nós vamos fazer diversas análises. Tá? E o que é fazer uma análise, gente? Uma análise é fazer diversas medidas e medir é errar. Nós não temos instrumentos infalíveis, nós somos falhos. Então, o ato de medir é errar. E os algarismos significativos, eles são importantes justamente porque eles tratam da incerteza da nossa medição. O quão boa a nossa medição é, tá joia? Vamos pegar, por exemplo, aqui uma análise de temperatura. Nós queremos determinar a temperatura de uma amostra e para isso a gente tem dois termômetros à nossa disposição. Um termômetro digital e um termômetro analógico. Termômetro analógico é esse termômetrozinho clássico de mercúrio. Tá? O termômetro digital aparece ali no visor 25,1. Esse 1 é o último algarismo significativo. Ele é o algarismo duvidoso, é ele que contém a incerteza sobre a nossa medida, apesar dele ter sido exibido pelo equipamento. Tá? Já no mostrador analógico, a gente tem ali que a temperatura está entre 25 e essa primeira divisão aqui. Quanto é que vale essa primeira divisão? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, vale 0,2 graus cada um. Então, a nossa medida está aqui entre o 25 e o 25,2. Ela está claramente acima do 25 e claramente abaixo do 25,2. Então, a gente pode dizer que a temperatura nesse termômetro também é de 25,1. Mas, nesse caso, como a gente teve que estimar esse terceiro algarismo significativo, fica mais fácil da gente ver que ele é o algarismo duvidoso nessa nossa medida. Beleza? Mas, seja como for, tanto no termômetro digital como no analógico, nós temos a mesma quantidade de algarismos significativos. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Então, os algarismos significativos, eles indicam a precisão de uma medida nossa e eles estão diretamente relacionados com o instrumento de medição que a gente está usando. Vamos supor que a gente vai medir um toquinho de madeira usando duas réguas diferentes. Essa primeira régua, a nossa gradação, ela vai de centímetro a centímetro, enquanto que na segunda régua a gente tem uma subdivisão dessas unidades maiores, que são os milímetros. Então, na nossa primeira régua aqui, o nosso toquinho de madeira ele é claramente maior que 2 centímetros e claramente menor que
3 centímetros. Então, a gente pode estimar aqui que ele vai ser o quê? 2,3 centímetros. Esse 3, nesse nosso número, ele é o algarismo duvidoso, aquele algarismo que a gente teve que estimar. Já usando a nossa régua milimetrada, a gente tem aqui ó, o 2, 2,5 e cada pauzinho aqui vale 1 milímetro. Então, o nosso toquinho de madeira aqui, ele está, na minha visão, aqui ele está um pouquinho acima do 3 milímetros e está abaixo do 4. Então, a gente pode dizer que esse toquinho de madeira, de acordo com essa régua aqui, ele vai ter 2,32 centímetros, sendo que esse 2 aqui eu estimei. Então, percebam o seguinte, a minha segunda medição, usando a minha régua milimetrada, ela tem uma precisão maior. Por quê? Porque o meu instrumento ele possibilita uma análise mais precisa. Consequentemente, ele me dá um resultado com maior número de algarismos significativos. E nesse contexto, nós temos diversos instrumentos que têm diferentes precisões. Por exemplo, uma trena, ou um paquímetro, ou um micrômetro. Todos esses instrumentos são usados para medir distância, né? Sendo que cada um, não quer dizer que o micrômetro ele é melhor que a trena, por exemplo. Cada um vai ter o seu próprio uso. Por exemplo, você não vai usar um micrômetro para medir o pé direito da sua sala, né? Você tem que usar o instrumento adequado para a medida que você quer fazer, tá? Então, vamos supor que a gente vai medir alguma coisa usando uma trena. A gente vai medir um parafuso, um prego ali que tenha 1,2 centímetros. Isso equivale a 12 milímetros. A gente consegue medir tranquilamente usando uma trena. Mas se a gente for usar o paquímetro é um instrumento de precisão, ele vai me dar um resultado mais preciso, com maior número de algarismos significativos. Então, aquele mesmo prego, aquele mesmo parafuso que a gente mediu com a trena, a gente vai determinar um algarismo a mais usando o paquímetro. E se a gente for para o micrômetro, a gente consegue ainda mais 2 algarismos significativos, porque ele é um instrumento de precisão, tá certo? Repetindo, não quer dizer que o micrômetro seja melhor que a trena. Nesse caso, nessa medida de uma peça pequena, sim, ele é mais adequado, porque ele é um instrumento mais preciso, mas você não vai conseguir usar um micrômetro, como eu falei, para medir o tamanho de uma sala, tá? A gente tem que ter o instrumento adequado para aquilo que a gente está fazendo. Um outro exemplo mais próximo do que a gente vai fazer no laboratório de química são as balanças. A gente tem aí nessa figura 3 balanças, uma balança de cozinha, uma balança semi-analítica e uma balança analítica. Vamos supor que a gente vai pesar uma massa de algum determinado sal usando a balança de cozinha. A gente vai ter ali um único algarismo significativo, que é onde está a nossa incerteza, né? 7 gramas. Se a gente for pesar essa mesma amostra usando a balança semi-analítica, a gente já vai ter um valor com 3 algarismos significativos, onde aqui o 4 vai ser o nosso algarismo duvidoso. E se a gente for para a balança analítica, a gente vai ter um número ainda com mais algarismos significativos, um número mais preciso ainda. Quantos algarismos significativos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Uma hora depois. A gente tem 6 algarismos significativos aqui, onde o 8 é o nosso algarismo duvidoso. Tanto que se vocês já usaram uma balança analítica de laboratório, vocês sabem que essa última casa é aquela que fica sempre oscilando um pouquinho, porque qualquer perturbação na atmosfera ali em torno da nossa amostra já faz com que a balança oscila. Tanto que a balança ela é fechadinha justamente para a gente minimizar ao máximo as perturbações no entorno da nossa amostra. Beleza? Isso quer dizer que a balança de cozinha não presta? Não. Ela é adequada para cozinhar da mesma forma que a balança analítica ela é adequada para pesar massas pequenas com elevada precisão. De novo, cada instrumento tem o seu propósito, dependendo daquilo que você quer fazer, certo? Muito bem, então vamos falar dos algarismos significativos propriamente ditos. Vamos aprender a identificar a quantidade de algarismos significativos que o número tem. Então, nessa tabela aqui, a gente tem os seguintes números. O número 5 tem um único algarismo significativo.
53 tem 2 algarismos significativos. 5,3 vai ter também 2 algarismos significativos, apesar de ter uma vírgula. 532 são 3 algarismos significativos. 5,32 também são 3 algarismos significativos. Percebam que a presença da vírgula somente não interfere necessariamente na quantidade de algarismos significativos, tá? Então, vamos ver mais alguns algarismos com números, agora introduzindo o zero. O zero, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele pode ser significativo ou não, dependendo da sua posição no número. Então, em todos esses números aqui, nessa segunda tabela, o zero é significativo. Quando o zero vier depois da vírgula, depois de qualquer outro número, ele é significativo. Então, esse primeiro número, 5,0, tem 2 algarismos significativos. 6,00 tem 3 algarismos significativos. 2,06, 3 algarismos significativos. 7,000, 4 algarismos significativos. E 901,20 são 5 algarismos significativos. O zero ele não é significativo quando ele está à esquerda do primeiro número. Então, por exemplo, em 0,05, a gente tem só um algarismo significativo. Só o 5 é significativo. Esses outros zeros não são. 0,071, só 2 algarismos significativos. Só o 71 é significativo. 0,0100, 3 algarismos significativos. Os zeros que são significativos são esses que vêm depois do número, tá? 0,004, só o 4 é significativo. 300,001, todos os zeros são significativos porque eles vieram depois do 3, tá? Então, aquela expressão zero à esquerda, o cara é um zero à esquerda, ele não vale nada, ele não faz nada, não é à toa que existe, tá? Porque significa que zeros à esquerda do primeiro número não tem valor nenhum, são algarismos não significativos, beleza? E quando a gente trabalha com notação exponencial, com potências, quais são significativos? A potência de 10 em si não conta em nada, tá? Então, a gente tem que olhar para aquilo que não é potência. Então, 5 vezes 10 a 3 tem só um algarismo significativo. 2,0 vezes 10 a menos 2, 2 algarismos significativos. 0,015 vezes 10 a quinta, somente 2 algarismos significativos, só o 1 e o 5. 45,2 vezes 10 a menos 4, 3 algarismos significativos. 4.000 vezes 10 ao cubo, vezes 10 a terceira, só 4 algarismos significativos. 5,15 vezes 10 a menos 2, 3 algarismos significativos, tá? É muito importante a gente saber trabalhar, a gente saber manobrar com esses números expressos em notação exponencial, porque a gente tem aí a famosa notação científica, tá? Desses valores aqui, quais estão escritos em notação científica? Tenta identificar aí. Pausa o vídeo e tenta identificar. O que é notação científica nessa tabela aqui? Notação científica são esses 3 valores expressos na nossa tabela. Por que os outros não estão em notação científica, gente? Na notação científica, a gente tem somente um número diferente de zero na frente da vírgula. Então, a gente precisa trabalhar com esses outros 3 números aqui para transformar eles em notação científica. Então, vamos trabalhar com eles? Eu escrever 0,015 vezes 10 à quinta em notação científica. O que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que colocar essa vírgula depois do 1, né? Vai ser 1,5. Aí, como eu mudei a vírgula de posição, eu vou ter que mexer no meu expoente. Eu sempre aprendi na escola que quando você anda com a vírgula para um lado, você soma, quando você anda para o outro, você diminui. Eu sempre fui ruim com direita e esquerda, então eu pensei num outro sistema que talvez ajudem vocês. Então vamos lá. Para a gente escrever em notação científica, esse número vai ser 1,5 vezes 10 elevado a alguma coisa, tá? Quanto que vai ser esse expoente? Vamos comparar o número de onde a gente chegou para o número que a gente saiu. Então, a gente quer escrever 1,15 e a gente saiu de 0,015. O que a gente fez? A gente aumentou ou diminuiu o número? A gente aumentou o número, né? 1,5 é maior que 0,015. Se a gente aumentou o número, para compensar, a gente vai ter que diminuir no expoente. Quanto que a gente vai diminuir no expoente? A gente vai diminuir o número de casas que a gente andou. Então, a gente andou 2 casas com a vírgula, então
Então, a gente vai subtrair 2 unidades do expoente aqui. O nosso número vai ser 1,5 vezes 10 à terceira, vezes 10 ao cubo, tá? Para esse nosso próximo número, 45,2, para a gente escrever ele com notação científica, ele vai ser 4,52 vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver, eu fui de 45,2 para 4,2. Eu diminuí o meu número. Se eu diminuir o meu número, eu vou aumentar o expoente para compensar. Eu andei uma casa, então eu vou somar uma unidade no expoente. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. O nosso último número ali é 4.000 vezes 10 à terceira. 4.000 vai ter que virar 4,000 vezes 10 a quanto? Vamos lá, eu fui de 4.000 para 4, eu diminuí o meu número. Se eu diminuir o meu número, eu vou ter que aumentar o expoente para compensar. Eu andei 3 casas com a vírgula, né? Então eu vou ter que somar 3 unidades no meu expoente. 3 mais 3 vai dar 4,00 vezes 10 à sexta. Percebam o seguinte, gente. Eu mudei a minha vírgula de posição, alterei o valor dos expoentes, mas eu não mudei a quantidade de algarismos significativos no meu número, tá? 0,015 vezes 10 à quinta tem 2 algarismos significativos. Da mesma forma que 1, vezes 10 ao cubo também tem 2, tá? 4.000 vezes 10 ao cubo tem 4 algarismos significativos. Da mesma forma que 4,000 vezes 10 à sexta também tem 4 algarismos significativos, tá? Então, expressar um resultado para notação científica, alterar um valor para você expressar ele em notação científica, não implica em alteração da quantidade de algarismos significativos, beleza? Bom, então a gente deu uma pincelada lá atrás na conversão de um número para expressar ele em notação científica e ficou claro que a gente não altera a quantidade de algarismos significativos quando a gente faz isso, tá? Então é muito importante a gente ter em mente que a gente não pode produzir algarismos significativos, ou seja, a gente não pode aumentar a precisão de um número, tá? Então vamos supor que a gente vai converter alguma unidade. A gente pesou uma determinada cápsula de um medicamento usando uma balança ali que tem uma precisão na casa de 0,1 grama, tá? E a massa desse comprimido foi de 2 gramas. Se a gente quiser converter esses 2 gramas para expressar em miligramas, tá? Para a gente converter de grama para miligrama, a gente multiplica por 1.000. Só que a gente não pode simplesmente pegar esses 2 gramas e dizer que a gente vai ter 2.000 miligramas. Por quê? Porque a gente está indo de uma medida que nos deu 2 algarismos significativos para um resultado que agora vai ter 4 algarismos significativos. A gente aumentou a quantidade de algarismos significativos. Ou seja, a gente melhorou, aumentou a precisão da nossa balança e isso não pode. Por quê? Porque eu não sei quais são esses 2 algarismos aqui no nosso medicamento. Eu não sei quais são os valores que vêm depois do zero. Por quê? Porque a nossa balança é um instrumento que não tem precisão para me dar esses valores. Então, como é que eu faço se eu quiser expressar esse resultado em miligramas? Eu não posso? Posso. Eu vou recorrer à notação científica. Eu vou ter que usar o expoente, visto que o expoente não conta como algarismos significativos. Então, 2 gramas expresso em miligramas vai dar 2,0 vezes 10 à terceira miligramas. Esse número aqui continua tendo 2 algarismos significativos como o valor bruto que eu obtive da minha pesagem ali. Beleza? A gente não pode aumentar a quantidade de algarismos significativos no número, mas a gente pode diminuir. A gente faz isso através do arredondamento. E por que a gente tem que fazer arredondamento? Por que a gente tem que diminuir a quantidade de algarismos significativos no número? Porque num experimento, muitas vezes a gente vai fazer diversos procedimentos, várias etapas envolvidas. A gente vai pesar uma massa, a gente vai medir um volume, a gente vai determinar um pH, a gente vai, enfim, vários procedimentos, cada procedimento com seu equipamento, com a sua vidraria própria. Cada equipamento, cada instrumento vai ter a sua precisão. Então, em cada análise, a gente vai ter uma certa quantidade de algarismos significativos, tá? E na hora de manipular todos esses valores com essas diferentes quantidades de algarismos significativos, a gente tem que saber expressar
esse resultado. Quantos algarismos significativos a gente vai usar na hora de expressar um resultado que é uma combinação de diversas etapas, cada uma dessas etapas com a sua própria precisão e com a sua própria quantidade de algarismos significativos. A gente vai ter algumas regrinhas para fazer operações usando números com diferentes quantidades de algarismos significativos. E antes da gente aprender a fazer as operações matemáticas, vamos aprender as regrinhas de arredondamento. A gente tem o seguinte número aí, 352,723. Quantos algarismos significativos tem esse número? 6 algarismos significativos. Como é que eu faço para expressar esse número usando uma quantidade menor de algarismos significativos? Eu posso diminuir a quantidade de algarismos significativos, eu não posso jamais aumentar. Eu posso diminuir a precisão de uma medida, mas eu não posso aumentar. Tá? Então vamos lá, eu quero expressar esse número com 4 algarismos significativos. Como é que eu faço? Para eu arredondar um número, para eu diminuir a quantidade de algarismos significativos, eu identifico qual é o algarismo significativo que eu quero chegar. Ou seja, eu quero expressar esse número com 4 algarismos significativos, eu identifico o quarto algarismo do meu número, é o 7. Tá? Beleza, achei o número que eu quero, eu olho para o próximo, olho para o seguinte. O número seguinte é 2. Se o número seguinte ao que eu quero expressar ele for 5 ou mais, maior ou igual a 5, eu somo 1 no algarismo anterior. Como o meu próximo número é 2, eu não faço nada. Então, eu simplesmente escrevo 352,7. Beleza? Vamos supor que eu queira expressar esse mesmo número aí com 3 algarismos significativos. Então, o que eu faço? Eu identifico o terceiro algarismo significativo, é o 2, e eu olho para o próximo. O próximo vai ser o 7. 7 é maior que 5. Então, o que eu faço? Eu somo 1 no número anterior. Somo 1 no 2, vai ser 353, esse número expresso com 3 algarismos significativos. Vamos supor que eu queira expressar esse mesmo número com 1 algarismo significativo. O que eu faço? Eu olho para o meu número aqui, vai ser o 3, meu primeiro número significativo, olho para o próximo, vai ser 5. Então, eu vou ter que somar 1, vai dar quanto? Vai dar 400. Eita! Mas se eu escrever 400, eu vou ter 3 algarismos significativos. Como é que eu faço? Recorro ao expoente, a notação exponencial. Esse número vai ser 4 vezes 10 ao quadrado. Beleza? Então, vamos às operações matemáticas. Como é que a gente faz soma e subtração prestando atenção aos algarismos significativos? Então, números com a mesma quantidade de dígitos decimais, ou seja, com números depois da vírgula ali, devem resultar no número com a mesma quantidade de casas decimais. Então, por exemplo, estou somando ali 2,723 com 5,826. Os dois números têm 3 casas decimais, então o meu resultado tem que necessariamente ter 3 casas decimais. Está ali, 8,549. 5,217 mais 7,419 vai dar 12,623. Percebam o seguinte, meus dois números aqui têm 4 algarismos significativos, enquanto que o meu resultado tem 5 algarismos significativos. Isso não é um problema, desde que eu respeite a quantidade de casas decimais. Tá? Se a quantidade de casas decimais for igual nos dois números, tá beleza. Somando 3 números diferentes, mesma coisa. A quantidade de casas decimais no meu resultado tem que ser igual à quantidade de casas decimais dos números que eu estou somando. Subtração, mesma coisa. Os dois números têm 3 casas decimais. O meu resultado tem que ter 3 casas decimais. Essa é a parte fácil quando todo mundo tem o mesmo número de casas decimais. E quando for diferente? Números que não possuem a mesma quantidade de dígitos decimais devem resultar em um número com a mesma quantidade de casas decimais, um número com menor dígitos decimais. Tá? Então, vai valer o número, vai prevalecer o número que tiver a menor quantidade de números depois da vírgula. Então, por exemplo, 2,72083 mais 5,826. Eu estou somando aqui o meu primeiro número, ele tem 5 dígitos depois da vírgula, 5 casas decimais, enquanto que o meu segundo número ele vai ter só 3. Então, o meu resultado ele vai ter que ter o
menor, vai ter que ser igual ao menor número de algarismos decimais aqui, certo? Então, a gente faz a soma. Normalmente, considera ali esses valores que a gente não conhece, põe ali uma interrogação que vai ter valor de 0 na hora de fazer a continha. Faz a soma normalmente e depois a gente vai ter que arredondar o resultado final para que o nosso resultado tenha o mesmo número de casas decimais do valor com menor número de casas decimais. Então, a gente tem 3 casas decimais no nosso menor número, o nosso resultado vai ter que ter 3 casas decimais. Então, como é que eu faço? Eu identifico o terceiro algarismo aqui, que é o número 6, olho para o próximo número, é 8. 8 é maior que 5, então eu vou ter que somar 1 no 6, o nosso resultado vai ser 8,547, beleza? Mais um exemplo aqui, 10 mais 0,75. Eu não conheço os algarismos que vêm depois do 10. Coloco interrogação ali que na hora de fazer a continha vai ter valor de 0. Faz a minha conta e depois a gente vai ter que acertar o nosso resultado, porque o nosso resultado tem que ter a mesma quantidade de dígitos decimais do nosso número com menor quantidade de dígitos decimais. Era o 10. O 10 não tem nenhuma casa decimal, então o nosso resultado não pode ter nenhuma casa decimal. Vamos arredondar o resultado final. A gente vai ter que expressar o número aqui nessa segunda casa. Então, a gente olha para a próxima, é 7. 7 é maior que 5, então a gente soma 1 no anterior, vai dar 11. Mesma coisa vale para quando a gente tiver vários números, tá? Então, a gente coloca as casinhas ali onde a gente não conhece, nos números, faz a nossa conta e depois arredonda o resultado final. O nosso resultado final tem que ter a mesma quantidade de casas decimais do nosso número com menor quantidade de casas decimais. Então, tem que ter só uma casinha decimal aqui, que é que vem do 2,2, que é o nosso número com menor quantidade de casas, tá? Então, o nosso resultado vai ter que vir até aqui. No 2, a gente olha para o próximo número. É 1. 1 é menor que 5, então não muda nada, vai dar 9,2. Beleza? Subtração é a mesma coisa. A gente coloca ali interrogação nos valores que a gente não conhece. Isso vai dar 11,995. O nosso número com menor quantidade de casas decimais é o 12, que não tem nenhuma casa. Então, a gente vai ter que expressar o resultado final sem nenhuma casa. A gente olha aqui para o nosso último número, é o 1. Próximo número é 9. Então, a gente soma 1 no anterior, vai dar 12. Beleza? Gente, a gente está falando só de continhas aqui de um modo abstrato. Vamos tentar trazer para a nossa realidade, tá? Vamos tentar trazer para uma situação mais próxima. Quando a gente faz soma e subtração, você só pode somar e subtrair unidades iguais, tá? Quando eu falo de unidades, eu estou falando de grandezas iguais. Ou seja, você não pode somar. Quanto é que dá 2 bananas mais 2 laranjas? Você não soma coisas diferentes, tá? Então, para a gente somar e subtrair, a gente tem que ter unidades iguais, tá? Como é que eu faço, por exemplo, para somar 1 quilômetro com 1 metro? As duas unidades, os dois valores são unidades de distância, né, de deslocamento, porém com grandezas diferentes, tá? O 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Só que, de novo, eu estou falando que é 1 quilômetro, eu não sei se são 1000 metros, eu não conheço os zeros depois ali, então eu preciso converter esse valor. Então, percebam o seguinte, quando eu somo 1 quilômetro com 1 metro, esse 1 metro ele tem uma precisão muito maior que 1 quilômetro. Por isso que a soma dessa conta, 1 quilômetro mais 1 metro, vai dar 1 quilômetro. O que eu estou dizendo, gente? Eu estou dizendo que o resultado final de uma sucessão de medidas ele é tão bom quanto a minha pior análise, quanto a minha pior precisão. O resultado que tiver menor precisão é o que vai mandar no resultado final de um experimento. Tá esquisito? Fica tranquilo que pode piorar. Estou brincando, a gente vai clarear um pouquinho melhor as coisas. Então, quando a gente fala de soma e subtração com números expressos com notação exponencial, é preciso converter os números para o mesmo expoente, tá? Lembrando que a gente não pode aumentar a quantidade de algarismos significativos de nenhum número.
Então vamos lá, eu tenho 6,72 vezes 10 a terceira e quero somar com 5,5 vezes 10 a quinta. Eu vou ter que converter um desses números para que o nosso expoente tenha o mesmo valor. Então eu posso pegar o 5,5 e converter ele para deixar ele com 10 a terceira. Para eu ir a 10 a terceira, eu estou diminuindo a minha potência. Se eu estou diminuindo a minha potência, eu vou ter que aumentar o meu número. Tá? Então, diminui 2 unidades da minha potência, aumentei 2 unidades no meu número, 550 vezes 10 a terceira. Mas notem o seguinte, eu saí de 5,5 vezes 10 a quinta, um número com 2 algarismos significativos, e cheguei em 550, um número com 3 algarismos significativos. Eu não posso aumentar o número de algarismos significativos. Então, em vez de 0, coloca ali uma interrogação, porque a gente não conhece esse valor. E faz a soma, tá? Soma ali tudo certinho, vai dar 556,72 vezes 10 a terceira, sendo que o nosso número tem que ter a mesma quantidade ali de casas decimais do nosso menor número, que é o 5,5 vezes 10 a quinta. Então, esse nosso resultado vai dar 5,6 vezes 10 a quinta. Beleza? Se ficou ruim, a gente pode pegar o 10 a terceira aqui e botar ele como 10 a quinta. Para isso, a gente vai ter que aumentar o nosso expoente. Para isso, a gente diminui o nosso número. Então, a gente vai somar 5,5 vezes 10 a quinta com 0,0672. Isso daqui vai dar 5,5672 vezes 10 a quinta. Arredondando para a gente ter o mesmo número de casas decimais, isso vai dar 5,6 vezes 10 a quinta. O resultado final tem que ser o mesmo, beleza? Multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, as casas decimais não importam. O que importa é a quantidade de algarismos significativos. E o resultado de uma divisão, de uma multiplicação, tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos que o número com menor quantidade de algarismos significativos envolvido na conta ali tiver, tá? Então, exemplo, 6,72 vezes 4,02. Faz a conta normalmente e vai dar 27,0144. Aí a gente vai ter que ajustar a quantidade de algarismos significativos nesse número. Os dois números envolvidos na conta têm 3 algarismos significativos. Então, o nosso número vai ter que ter 3 algarismos significativos também. O terceiro algarismo significativo é o 0, o próximo número é 1, então não muda nada, o resultado vai dar 27,0, beleza? Divisão, mesma coisa. 10,5 dividido por 3,5, se você fizer essa conta na calculadora, a calculadora vai jogar só 3. Só que 3 é um número com um único algarismo significativo e o nosso número com menor quantidade de algarismos significativos é o 3,5, que tem 2. Então, o nosso resultado vai ser 3,0. Multiplicação envolvendo expoente, tá? Faz a continha normal aqui entre o 6,72 e o 5,5 e deixa o expoente copiado aqui embaixo. Vai dar 36,96 vezes 10 a quinta. Agora a gente vai ter que ajustar a quantidade de algarismos significativos. O número com menor quantidade de algarismos significativos é o 5,5, que tem 2. E o meu resultado aqui tem 4. Então eu vou ter que expressar esse número como sendo 3,7 vezes 10 a sexta. Eu mudei, tive que mudar, ajustar o expoente do meu número para que ele tivesse 2 algarismos significativos somente, tá certo? Nesse outro caso aqui, para eu fazer essa continha aqui, eu pego 5,75 dividido por 5, vai dar 1,15. E aí, no meu conta aqui com potências, eu estou fazendo uma divisão. Então, na divisão, eu mantenho o expoente da primeira e subtraio o expoente da segunda. Então, 3 menos 2 vai dar 3 mais 2, vai dar 5. O resultado dá 1,15 vezes 10 a quinta, só que eu tenho que ter o meu resultado com a mesma quantidade de algarismos significativos do número com menor quantidade de algarismos, que é o 5,0, que tem 2 algarismos significativos. Então, o meu resultado vai dar 1,2 vezes 10 a quinta, tá joia? Então, o número com menor quantidade de algarismos significativos, ele vai mandar na quantidade de algarismos significativos do meu resultado final, beleza? Lembrando que o arredondamento, ele é sempre feito na última etapa, no resultado final,
justamente para minimizar erros, tá? Então, se a gente estiver fazendo um experimento, anota o resultado ali de qualquer medida com todos os algarismos significativos e só na hora de dar o resultado final é que a gente faz o arredondamento com todas essas considerações aí que a gente aprendeu na hora de fazer as continhas. Então, vamos supor que eu vá somar esses dois números aqui e dividir por isso daqui. Então, a gente está entre parênteses, a gente resolve que está no parênteses primeiro. Então, primeiro é uma soma, 1,75 vezes 10 à quinta, mais 3,5 vezes 10 à sexta. Faz a continha ali, converte as potências para você poder somar. Isso aí vai dar 36,75 vezes 10 à quinta. Lembrando que a gente tem uma operação mais para frente, então ainda não faz nenhum arredondamento. A gente teria que arredondar aí deixando os números com a mesma, com o menor número de casas decimais. Mas como a gente tem uma conta para frente, arredonda lá na frente. Então coloca o valor ali e divide por 2 vezes 10 à quarta. Fazendo essa continha, a gente vai ter 18,75 vezes 10 a 1. Aí sim, a gente vai ter aqui a divisão, onde a gente tem um número com dois algarismos significativos, como sendo o valor com menor quantidade de algarismos significativos, e o nosso resultado tem 5. Então, a gente vai ter que converter esse número, que vai dar 1,8 vezes 10 ao quadrado. Tá certo? Um exemplo de como a gente poderia ter erro se a gente fizesse o arredondamento lá atrás. Vamos fazer essa mesma conta agora seguindo as regrinhas do arredondamento conta a conta. Se a gente fizer essa soma primeiro e fizer o arredondamento de acordo com a regra de soma e subtração, onde o nosso resultado tem que ter a mesma quantidade de casas decimais do número com menor quantidade de casas decimais, esse resultado seria 37 vezes 10 à quinta. Tá? Se eu fizer essa conta, 37 vezes 10 à quinta dividido por 2 vezes 10 à quarta, esse resultado vai dar 18,5 vezes 10 a menos 1. Seguindo a regrinha aqui dos algarismos significativos para divisão, esse resultado daria 1,9 vezes 10 a menos 2, que é diferente do resultado fazendo o arredondamento na conta final. Tá? Então, deixem para fazer as continhas de arredondamento sempre na hora de dar o resultado final. Anotem os resultados com todos os algarismos significativos e pensem só no final, na hora de fazer o arredondamento, tá certo? Por que essas regras são assim, gente? Vamos pensar nas regrinhas de soma e multiplicação que a gente fez lá atrás. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma soma de um resultado que foi obtido com uma trena, com um resultado que foi obtido com um micrômetro. O resultado do micrômetro ele vai me dar um valor com várias casas decimais depois da vírgula, se a gente comparar. Né? Então, vamos supor que eu estou medindo com a minha trena a altura do pé direito da minha casa e eu quero somar com a altura de uma moeda que eu medi com o micrômetro. Tá? Então, o pé direito da minha casa, seguindo a trena, ali vai dar 2,30 metros. Eu nem sei quanto é um pé direito, tá? Mas vamos supor que eu estou somando 2,30 metros com a espessura de uma moeda que eu medi no micrômetro. Tá? Então, eu estou somando aqui 2,30 metros com a espessura de uma moeda que vai dar, sei lá, 1,254 milímetros. Tá? Se eu for somar esses valores, lembrando que a gente tem que fazer a conversão dessas unidades para a gente ter a mesma grandeza sendo somada. Né? Eu não posso somar diretamente metro com milímetro. Então, eu vou ter que converter esses milímetros aqui para metros. Então, isso daqui vai dar 1,254 vezes 10 a menos 3 metro. Tá? Que somando tudo, agora sim eu posso somar 2,30 metros mais 0,001254 metros. A hora que eu for somar vai dar 2,301254 metros. Para expressar esse resultado, o meu resultado final tem que ter a mesma quantidade de casas decimais do meu número com menor casa, que é o quê? 2,30 metros. Tá?
Ou seja, a altura da moeda é irrelevante frente à altura do pé direito, considerando os meus instrumentos de medida, tá joia? Então, é por isso que a nossa medição com o instrumento de menor precisão é ela que vai limitar a precisão do meu resultado final, tá? Pensem no seguinte, gente, vamos supor que vocês vão fazer uma solução. Aí vocês pesam minuciosamente a massa do seu soluto que vocês querem usar para preparar com a solução, com uma concentração bem redondinha ali, você vai pesar, tomando cuidado ali com a quinta casa, um grãozinho na espátula ali para você ter a sua massa certinha. Aí na hora de preparar a sua solução você usa uma proveta. Porque a proveta, olha só, é um instrumento que não tem uma precisão muito boa. Olha só aqui, ó, na proveta, o volume dela é de 1000 ml, mais ou menos 5 ml. Então, o meu algarismo duvidoso aqui é o último valor do 1000. Se você for preparar 1 litro de solução, o seu algarismo duvidoso vai ser o último. Tá? Se você for usar um volume menor, pior ainda, porque o algarismo duvidoso continua sendo único. Tá? Então, você está usando um instrumento que tem uma precisão imensa para determinar a massa de um composto, e você está usando um instrumento de baixa precisão para determinar o volume da sua solução. Então, o ideal é você usar o quê? Um balão volumétrico, onde o seu algarismo incerto ali vai ser primeiro depois da vírgula. Joia? Isso quer dizer que a proveta não serve para nada? Claro que não, gente. Todos os instrumentos têm o seu valor dependendo daquilo que você quer fazer, tá joia? Mas então, qual que é a lição que a gente tem que sair aqui da aula de hoje? A gente tem que saber fazer aquelas operações, mas a gente tem que saber também que o seu resultado final ele vai ser tão bom quanto a sua pior medida. É aquela história, uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Tá? Então, daqui para frente, vocês têm que pensar, avaliar direitinho qual instrumento vocês vão usar para qual propósito. Tá? Você não está exagerando na precisão de uma determinada análise, não está complicando a sua vida, sendo que você não precisa de tanta precisão. Às vezes, você quer fazer uma análise rápida que não exige tanta precisão, então você pode usar a proveta em vez de usar o balão volumétrico. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai ter que pensar e vai ter que considerar bastante esses detalhes, beleza? Maravilha, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Eu acredito que o que eu falei aqui talvez não seja muita novidade. Vocês já tenham visto algarismos significativos, regrinhas de arredondamento em outros momentos do curso, mas daqui para frente isso vai ser muito importante, então é bom a gente revisar, tá? Eu ia até fazer uma aula envolvendo algarismos significativos e estatística, mas eu preferi ir bem devagar e detalhar os algarismos significativos, porque isso é muito importante, tá? Aqui no último slide eu vou deixar sempre algumas referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar nos estudos, tá? Então, os 2 primeiros livros, Química, Ciência Central, do Brown, e Química Analítica e Análise Quantitativa, do Hegg, a gente tem disponível na biblioteca virtual. Tá? Para acessar a biblioteca virtual, vocês vão no SWAP, Biblioteca Virtual Pearson, e procurem o livro lá. O terceiro livro, Análise Química Quantitativa, do Harris, a gente não tem, infelizmente, disponível na biblioteca virtual, mas a gente tem vários exemplares na biblioteca do campus. Então, quando a pandemia der uma acalmada, eu convido vocês a darem uma procurada ali nos livros. Tá joia, gente? Tem uma listinha de exercício para vocês praticarem esses algarismos significativos, que é bastante importante. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição para atendê-los nos horários de atendimento ou por e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo a qualquer horário, da mesma forma como eu tenho certeza que o Bob também pode ajudá-los, beleza? Eu agradeço quem chegou até aqui, um grande abraço, cuidem-se e tchau!